Fala nação coxa branca, fala torcedores até do Botafogo que vieram para ver esse pós-jogo. Bom, vamos falar um pouco do que foi o jogo de hoje, ok? Vamos analisar a partida entre Botafogo e Curitiba. E assim, obviamente que eu vou fazer uma análise mais de torcedor do coxa, mas com certeza vai ter assuntos do Botafogo também aqui para a gente tratar. Eu vou expor o que eu achei da partida do Botafogo mais para frente. Mas vamos começar com o Curitiba mais agora, focado nessa primeira parte do vídeo. Logo em sequência eu vou sim falar do Botafogo, só vendo os cards, o que é a sua parte do Botafogo. O Coritiba, cara, foi um jogo interessante, ok? Tá muito positivo na minha visão, se a gente fosse tratar dos 90 minutos. Hoje começa defendendo num 4-4-2. Coritiba, como a gente bem veio em boas partes das situações do Coritiba, quando conseguiu se defender bem nesse campeonato, certo? Que sempre se defendeu no 4-4-2 e até aí controlando as ações do jogo defensivas, né? O Botafogo não conseguia gerar muito espaço até o primeiro chute bom, que foi perto dos 10, 15 minutos, aquele chute do Barreira. A partir daquele momento, o Coritiba, pelo susto talvez, começa a se expor um pouco mais, buscando obviamente contra-ataque, que quando os contra-ataques começam a fluir um pouco, a partir dos 10, 15 minutos. E com isso, o Coritiba, ao mesmo tempo que tinha muito perigo ofensivo, sofreu muito perigo lá atrás também, certo? Eu acho que por mais que a gente não tenha sofrido os gols e o Rangel não teve nenhuma outra grande exigência na primeira etapa, eu senti que faltou um pouco de sorte. Certas equipes teriam essa sorte, o Coritiba teria tomado gol. É muito bate-rebate, o espaço entre linhas, principalmente do zagueiro para o volante, né? O espaço entre Jaci e Maicon para o Vini e para o Seba, eu via a bola sobrando bastante ali. Tanto que eu acho que o Seabra percebe, até deixei anotado aqui, que a partir dos 32 minutos, ali, 35 minutos praticamente, o Seabra ajeita isso, a gente vê o Vini e o Seba se aproximando mais do Jaci, e o que acontece? E aí que eu acho que foi o melhor momento do Botafogo no jogo em questão de proximidade do gol. Né? O Danilo e o Montoro, que eram as peças de criação ali no meio de campo, eles começam a tentar bolas enfiadas mais rápidas que quebrassem as duas linhas, que fizessem com que o Arthur Cabral chegasse com a bola já na cara do gol sem ninguém. Mas isso não deu certo. Mas boas bolas passavam no pé do Arthur Cabral e ele não conseguia dominar. Até isso, acho que foi por isso foi muito criticado aí o atacante da equipe do Botafogo. Mas enfim, voltando a falar um pouco de Curitiba ainda nessa primeira etapa, o Coxa, eu acho que errou bastante também, principalmente com o Breno Lopes e Roninha na tomada de decisões, em especial o Breno Lopes. Ele perde dois contra-ataques, inclusive aquele que era ele sozinho, conseguindo ir para cima do Barbosa, ele se tropeça inteiro na bola e o Barbosa limpo, só pega a bola e sai jogando. Impressionante como é um jogador muito abaixo o Breno Lopes. Eu falei, se chegar para Barbosa no meio do ano, a gente tem que vender ele logo, porque por mais que tenha feito gol hoje, é um jogador que mata o nosso time muitas vezes, é o nosso grande câncer da equipe ofensiva. E se não fosse por ele, não estou dizendo que a gente venceria, né, ou nada, mas assim, muitos ataques teriam mais probabilidade de terem sido efetivos, tá? Mas enfim, consegue fazer o gol, uma boa roubada do Seba, um passe assim do Josué perfeito, para mim melhor em campo, depois a gente discute mais um pouco, passe perfeito do Josué, tá deixando o Breno Lopes na cara do gol, é aquele cara que sabe, a diferença do Josué é essa, você é um cara que ele vai saber o timing perfeito de deixar o cara com a bola no pé, na cara do gol, sabe? O Breno Lopes só precisou tocar pro gol, o cara ainda quase não perde o gol, a bola passa embaixo do braço do Raul, mas tudo bem, fez o gol, ok? O Botafogo, como eu falei, sente um pouquinho, sabe? O Botafogo dá uma segurada a mais, toca um pouco mais a bola, sente, quase toma outro depois, no outro passe absurdo do José de calcanhar para o Vini Paulista, e nos últimos 5 a 10 minutos finais da primeira etapa, é quando acontece esse papo agora que eu acabei de falar ali do Montoro e do Danilo dando bola, até que tentando quebrar as duas linhas do Coxa, que não chegaram a dar certo, ok? Enfim, eu acho que foi mais essas duas questões que a gente fala bastante, que eu falei bastante na primeira etapa, que eu prestei bastante atenção, e a gente acaba a primeira etapa com um time relativamente bem, a gente sai, de certa forma, orgulhoso, né? Os únicos abaixo, que nem eu falei, Breno Lopes, mesmo com o gol muito abaixo, Pedro Rocha também, e aí outro jogador abaixo, mais uma vez, Vini Paulista, não só pelo gol perdido, como por ser um cara que estava muito perdido dentro de campo. Não só sendo um gol perdido, um atleta muito bom dentro de campo, esforçado, mas claramente muito abaixo tecnicamente. Enfim, começa o segundo tempo, e aí, que nem eu falei, com 12 segundos, o Edenilson já tem uma chance na cara do gol, uma bola boba que o Tinga sobe, bate de cabeça, inclusive até o lateral dele sai de campo nessa hora. Em sequência, não tem ninguém para cobrir a jogada dele, que em teoria deveria ser o Vini Paulista. Sobe para o Maicon tenta ainda, consegue chegar ainda nele, só não dá. Baita defesa ali do Pedro Rangel, salva a gente no início da segunda etapa. Eu achei, vendo de fora, falei, pô, tomar um baque com quase um gol, com 15 segundos da segunda etapa, com um time que estava bem no primeiro tempo, eu achei que os jogadores agora, como se fosse uma bomba explodindo ali no campo e os caras iam se despertar. Pelo contrário, o Botafogo limpa a gente ali no segundo tempo, boa parte do segundo tempo só tá Botafogo. Tá? O Botafogo, se eu não me engano, eles tinham feito 7 finalizações no primeiro tempo inteiro, eles fazem 7 finalizações em menos de 20 minutos. O Botafogo pressiona muita gente e faz o gol, sabe? O Curitiba entrou outro na segunda etapa, o Curitiba foi outro na segunda etapa. A gente percebeu muito isso. A meu ver, foi muito nítida a diferença de patamar, até de nível da equipe. Tá? E por isso toma os dois gols. Né? O gol do Danilo ali, eu acho que também um pouco de falha sistêmica, Sebas escorrega ali, pô, a gente fica puto com ele.
o Bruno Melo e o Breno Lopes falham na marcação do passe do Vitinho pro Danilo. Se você olhar depois, você vai ver que a bola passa no meio dos dois. Eu acho que poderiam ter tirado essa bola, falta um pouco de comunicação, um pouco de talvez espaçamento tático. Bom, isso aí acho que se abre quem vai avaliar. Mas sofre uma bola, baita chute do Danilo também. E aí o segundo gol ali, que foi uma patetice do Bruno Melo, junto da zaga inteira, o Rangel saindo muito mal. E aí, assim, eu acho que o Rangel, como eu falei, faz uma baita defesa do Barreira na primeira etapa, faz essa baita defesa no Edenilson, tem mais uma boa defesa ainda no final do jogo, mas mesmo assim, é uma falha dele, falha entre aspas, que faz a gente perder pontos. Contra o Fluminense foi isso, uma falha, assim, para mim, ridícula, que pouca gente vem falando, mas a saída de bola dele no gol foi medonha, deixando o John Kennedy na cara do gol só para só tocar e fazer o gol. Sem contar que hoje, no segundo gol, ele vai, sabe que ele vai, não vai, tanto que o Arthur Cabral, a bola pinga com calma no Arthur Cabral, duas vezes ele erra e não toca, dá o segundo e consegue fazer. O atacante muito abaixo e conseguiu tomar o gol dele da forma que foi. Assim, você fica bravo, né, de certa forma. Enfim, o jogo segue, o Curitiba sente naturalmente o baque de ter tomado 2 gols ali, mas com uma falha absurda do Villagra, absurda, a gente consegue fazer o gol com o Lavega ali, muito oportunista mais uma vez, assim como tinha sido no jogo contra o Mirassol. Lavega muito bem na parte ofensiva e de saber aproveitar as oportunidades que tem. É por isso que eu sempre falo que, além do esforço do atleta, as bolas que o Savarino consegue fazer algo, por exemplo, é aquela coisa, se fosse o Breno Lopes ou o Pedro Rocha, provavelmente perderiam esse gol. Coisa que o Lavega não foi bem tranquilo e deslocou e fez um bom gol, né, oportunista. Continuando o jogo do Coxa, bom, aí iam colocar o Thiago Santos, o Curitiba faz o gol com o Lavega, mas ainda assim e o Seabra coloca o Thiago Santos. Na hora a gente ficou, porra, o Coxa vai se defender, e a gente via, e era algo que a gente que é muito perceptível, até em questão de gramado sintético, toda a bola do Botafogo e toda a bola do Coxa era perigosa. Podia até ser uma bola boba, assim, mas só por ser um campo que roda mais a bola ela se espaça mais, era muito perigoso, sabe? Então a gente, sabe, todo lance do Botafogo a gente sentia aquele famoso gol trancado, sabe? Não passava nem Wi-Fi, porque parecia que ia ser um jogo muito rápido, muito dinâmico. Né? E assim, a gente quase ali se ferra algumas vezes, e aí quando você decide se defender, o Coxa não estava fazendo uma boa partida defensiva, muitas falhas, e aí você vai se defender mais ainda, falou, cara, pedir para tomar gol. Mas não, o Thiago Santos foi muito bem, já vinha fazendo um bom jogo, mas aí se destaca mais esse período final de jogo ali, para mim também foi muito bem, e é isso, a gente segura o empate, tá? A gente segura, clássico, porque o Botafogo ali, depois do gol do La Vega, só deu o Botafogo no jogo, cara, o segundo tempo inteiro, né, praticamente só deu o Botafogo no jogo, e, bom, não tem muito o que falar. Bom, vamos falar um pouco agora do Botafogo, com os pontos que eu percebi, tá? Eu acho que é uma equipe, cara, assim, que é difícil de entender. Começa o primeiro tempo muito focado no ataque e perde muito na defesa. Então, ao mesmo tempo que a gente fala muito desse jogo perigoso do Botafogo, que eu falei várias vezes aqui, principalmente na primeira etapa, toda a bola, sabe, a bola respingada, que faltou um pouco de sorte, faltou um domínio, faltou aquilo para a bola entrar, ou para pelo menos fazer uma finalização muito perigosa. No segundo tempo, isso se repetiu várias vezes. Então, é uma equipe que tem bastante esforço ofensivo, bastante atletas no campo de ataque, tá? Inclusive, até os dois laterais produzem bastante ofensivamente, além de praticamente todo o meio campo, como o Danilo, por exemplo, que é um volante que sempre pisa na área, mas isso pega muito, né? Toda hora fica sobrando tudo nas costas do Barbosa e do Bastos. E aí é fogo. O tempo inteiro o contra-ataque do Coxa em cima dos dois, em cima dos dois. No segundo tempo isso não acontece tanto, consegue controlar um pouco melhor. Mas no primeiro tempo, coitado do Barbosa e do Bastos, que para mim o Barbosa fez uma partida média, teve momentos bons, momentos muito ruins, mas mesmo assim é que todas as bolas sobraram em cima dele. E era complicado, ele sempre tirar a bola. Isso pesa muito pelo sistema que opta por jogar a equipe do Botafogo, que para mim, ao mesmo tempo que de certa forma interessante pela parte ofensiva, peca muito na parte defensiva e acaba tomando muitos gols. E hoje poderia ter tomado mais gols ainda. O Curitiba foi muito, que nem eu falei, errou muito nas tomadas de decisões que provavelmente seriam gols. Tá? Então, se fosse uma equipe mais qualificada, talvez o Botafogo tivesse até perdido 4 gols hoje, pelas chances, pelos espaços abertos que deixaram para o time adversário, por ter Breno Lopes e Pedro Rocha no time, a gente não conseguiu aproveitar. Além deles, jogadores que eu gostei hoje. Cara, que Danilo não tem como não falar. Danilo foi muito bem. Não só pelo gol, mas veio bem no primeiro tempo. O Barreira, gostei do Barreira, tá interessante. O Matheus Martins também, quando entrou no lugar dele ali, pelo menos na posição dele, jogou bem, também gostei. Montoro, assim, eu acho o Montoro craque de bola, mas peca muito. Eu acho que ele peca demais até. É um jogador que fica muito na firula, muito naquele que dá pra ver que ele é um bom jogador, tem muita qualidade, mas pouco produz. Certo? Tanto que quando o Edenilson entra no lugar dele, bicho, o jogo é outro. O Edenilson muda o jogo do Botafogo, que pra mim, eu sei que a galera vai colocar Danilo, mas pra mim o melhor em campo foi o Edenilson pela mudança que ele fez na equipe do Botafogo no segundo tempo. Tá? O time muda muito. Obviamente, se a gente fosse tratar pelos 90 minutos, ainda com o Danilo, como o melhor jogador da equipe do Botafogo. Mas a mudança que tem com o Edenilson entrando é muito grande. O Botafogo é outro.
E o Edenilson é um grande culpado no sentido bom por isso, não só pela boa chance no começo do jogo, roubou várias bolas, bastante bola na área veio dele. Então, assim, gostei bastante do Edenilson, hoje entrou muito bem. Bom, além disso, eu acho que não tem outras grandes pontuações. Vitinho, para mim, foi abaixo, não gostei muito dele. O Vidal no final ali, ridículo, falhando. Bastos fez uma partida ok, um pouco apagada. Barbosa, que eu falei, altos e baixos no jogo. Johan foi um jogador okzinho, mas falta muito. Acho que o Botafogo sentiu bastante a ausência do Alex Telles, tá? Medina, eu acho um jogo muito apagado do Medina, vem sendo há um tempo já, por mais que tenha feito acho que fez boa partida no jogo contra o Botafogo, contra o Vasco, perdão. Se não me engano, ele fez um bom jogo. Mas tirando isso, ainda acho o Medina muito apagado e acredito que seja isso, ok? Mas ainda assim, o Botafogo percebe que tem muito, muito evoluir ainda com o Franklin. Se quiser se tornar um time competitivo, como foi o Botafogo dos últimos 2 anos. Mesmo que o Botafogo abaixo na temporada passada, ainda assim acabou na parte de cima da tabela. Então falta muito ainda para o Botafogo ser esse time competitivo. Perfeito? Então bora agora para as avaliações individuais. Para começar no gol, o Rangel para mim fez uma boa partida, tá? Eu acho que no segundo gol ele falha. Por quê? Porque ele poderia ter saído. É a mesma questão que a gente abre, de aspas, do gol que o Curitiba sofreu contra o Fluminense lá do John Kennedy. Que ele falha demais numa bola. Tanto que o John Kennedy faz gol sem goleiro, para mim até a culpa daquele gol foi 100% dele. Hoje, não dá para falar que foi uma falha exclusiva dele, mas era aquela coisa, né? Pô, você podia ir naquela bola, podia sair melhor. Mas, cara, fez grandes defesas na bola do Barreira na primeira etapa, na bola dele Nilson, fez outra no final da segunda etapa. No geral, um bom jogo do Pedro Rangel aí. Tinga, para mim, fez uma partida um pouco apagada, feijão com arroz, apareceu em alguns momentos, não apareceu em outros, não acho que foi mal. Maicon, por outro lado, eu acho que foi um pouco abaixo, principalmente na saída de bola. No final da primeira etapa, ele erra 2 bolas de sequência, que geram 2 contra-ataques do Botafogo muito perigosos. Por sorte, eles erraram, mas poderia ter sido gol. No gol do Danilo, quem sai, quem perde a bola é o próprio Maicon no lançamento, nada a ver. Ele erra a bola e nessa construção de ataque, o Botafogo marca o gol. Falta um pouco de segurança. Não gostei muito do Maicon. Já se por outro lado, para mim, foi um dos melhores em campo do Coxa. Ok, muito positivo. Kozer, gostei do jogo do Kozer até no geral. Acho, mais uma vez, que falta um pouco de segurança do Kozer. Falta ele transparecer pro grupo a confiança que o Maicon transparece. O Maicon, ele erra, o Maicon, ele falha. Mas pro grupo, ele gera segurança. Ô, Silis, eu tô aqui, o Maicon tá aqui. O Kozer não faz isso. O Kozer, eu sinto ele muito bobo em alguns momentos. E isso, talvez até pro elenco, ali, pros 11 que estão no campo, pode faltar bastante. Mas não fez uma partida ruim. O Thiago Santos entrou muito bem. Tá? Não foi muito exigido, mas as 4, 5 bolas em cima dele, ele foi bem em todas. Tá? Gostei da partida do Thiago Santos. Lateral esquerda, para mim, a gente fala do bumbum do pior em campo, que é o Bruno Melo. Foi muito mal, falhou no segundo gol, falha posicionamento e tática e espaçamento de campo dele. Se você olhar depois, uma bola entre ele, o Breno Lopes passa e vai para o Danilo faz um bom lance para fazer o golaço. E também perde, para mim, uma das chances mais claras do jogo, aquela boa, a única boa bola que o Breno Lopes achou no jogo. No pé dele, ele consegue chutar para fora. Bate tudo errado ali. Fora a falta de segurança, foi muito errado em vários lances, dava a bola errada, teve um recuo ali pro Pedro Rangel. O Pedro Rangel tem que se esforçar para a bola não sair, uma bola sem ninguém, sabe? Ridícula, a pior partida do Bruno Melo no ano. Ele que vinha fazendo um ano até que regular, um ano interessante, pior partida dele no jogo de hoje, ok? E quem entra no lugar dele é o Felipe Jonathan, para mim foi relativamente bem também, não teve muito o que fazer, mas foi bem, defendeu bem, deu um lançamento bom também. Eu acho que o Felipe Jonathan fez uma partida okzinho. Na volância, o Seba, eu gostei do Seba, primeiro que eu falo ali, ele que roubou a bola pro gol do Breno Lopes no primeiro tempo, foi bem, mas ao mesmo tempo falha um pouco no gol do Danilo. Escorregou, mas querendo ou não, quem estava marcando ele era ele, Danilo limpa pro lado e bate, faz um golaço. Por mais que ele tenha escorregado, foi de certa forma algo que ele falhou na marcação ali por ter escorregado, e a gente toma um gol em cima dele. O jogador em si que ele tá marcando faz um golaço. Mas não acho que foi uma partida muito abaixo não dele. O Vini Paulista, por outro lado, ali foi um dos piores em campos também, tá? Ao lado do Bruno Melo, de alguns outros nomes que eu vou falar daqui a pouco. Muito abaixo também. Por mais que seja um cara esforçado, a gente vê que é muito abaixo tecnicamente. Perdeu aquele gol na cara do gol, passe absurdo do Josué, perdeu ele, goleiro, contra o Raul. Assim, jogador que falta muito. Bom, e o Alisson ali, que ele entrou, acho que fez um bom jogo, por mais que tenha tomado amarelo, errou alguns passes. Ele é um cara que ele domina o espaço, sabe? Ele chega, ele é o famoso pitbull, o cara que dá bastante pancada, bastante jogada de bola. Ele é um cara que ele domina o espaço. Isso é importante, o Poxa precisava daquilo naquele momento. Eu acho que ele fez o papel muito bem feito, ok? Josué, para mim, o melhor em campo. Né? Não tem o que a gente falar. O Josué foi muito bem na minha visão. Ok? Vários passes importantes, deu assistência, quase deu assistência para o Vini Paulista, ele não perde aquele gol. Foi muito importante em vários momentos de construção. Gostei bastante do nome dele. Para mim, os dois melhores, ele e o Jaci. Ok? Ronier fez um bom jogo. Eu acho que o Ronier é aquele cara, ele gera perigo, falta ainda um pouco na tomada de decisões, algumas bolas ali que ele acaba errando, mas foi bem. Defensivamente ajudou também algumas bolas, principalmente no segundo tempo ali, que ia ser gol, ele dá uma tirada rápida. Gostei da partida dele também, foi um bom jogo dele. E aí a gente vai entrar
para mim, no Patati, no Patatá, no Breno Lopes e no Pedro Rocha, né? Que é impressionante como eles não conseguem render. Até com o gol do Breno Lopes, o cara foi um dos piores do campo. Errava tudo que ele tava. É tenebroso, é ridículo, dá dor física. É o câncer da equipe ter o Breno Lopes ali dentro de campo. Ele atrasa toda a santa jogada. É uma preguiça, uma santa preguiça que joga a história do Breno Lopes. Impressionante. Ele acha que ele é o Messi. Ele chega aqui, desde o primeiro dia que ele chegou no Couto, quem tava lá na social viu. Não tinha nem sido anunciado, foi anunciado, se não me engano, não tinha nem jogado ainda. Uma marra do caralho, nem uma marra, achava que era o Messi chegando no Couto Pereira. Não joga nada. Os gols que fazem é por oportunismo só. E olha lá, e perde muitos gols e quase perde esses gols. O resto é uma preguiça que joga o Breno Lopes, tá achando que tá como se estivesse jogando falar jogo amador, mas até jogo amador os caras se esforçam mais que ele. Uma preguiça danada o Breno Lopes, tá? Pedro Rocha ainda se esforça um pouco, fez o bolão na primeira etapa, uma bola que ele tá sozinho, ele pega, tira e bate rápido, a bola passa um pouco por cima do gol, mas é que acho que talvez jogar fora de posição atrapalha muito ele, jogasse na ponta, talvez tivesse o Pedro Rocha mais presente, o Pedro Rocha que se espera, até nos jogos agora contra o Vasco, contra o Flu, ele joga pela ponta e para mim foi um dos maiores minutos dele pelo Coritiba, quando ele consegue ter mais espaço, consegue jogar de frente pro campo, não sempre de costas, é um Pedro Rocha diferente. Então, por isso que a minha crítica não é tão grande a ele. Agora, o Breno Lopes, na posição dele, na preguiça que ele joga, eu só não coloco ele como pior em campo pela falha ridícula do Bruno Melo nos dois gols e por ter perdido um gol. Tá? Porque senão, provavelmente, o Breno Lopes seria disparado pior em campo. Quem entra La Vega, cara, o La Vega, ele, assim, ele não é um jogador com mais qualidade, mas ele é muito esforçado. É oportunista, como eu falei, gol contra o Mirassol, gol hoje mais uma vez, muito importante. Gosto muito, cara, todo mundo gosta do La Vega, não tem como não gostar. O La Vega, por mais que não seja o jogador mais interessante lá na frente, o cara que vai, meu Deus do céu, cara, é o cara que se esforça, ele ajuda muito defensivamente, muito defensivamente. Se você prestar bastante atenção, ele ajuda demais e ainda é muito oportunista quando precisa. Renato Marques entrou, cara, não teve muito o que fazer, não acho que foi mal, acho que foi bem, no pouco que tentou fazer, deu passo ali para a falha do Vidalba, ainda assim fez umas duas bolas que ele recebe de costas, ele domina com calma e consegue limpar para alguém jogar, não acho que foi mal, vamos dar mais tempo para ele ser testado nos próximas partidas do Coritiba, ele que estreou hoje, ok? E para finalizar, o Fernando Seabra, cara, gostei, foi um bom jogo dele, ele soube propor, ele sabe, ele falou já nas entrevistas, não vi a entrevista do jogo ainda, vou ver depois que eu terminar aqui a gravação, mas ele falou em jogos atrás que jogar em campo sintético é muito difícil, ele falou contra a Chape, falou contra o Atlético, falou depois do jogo contra o Flu sobre esse jogo de agora, que é um jogo mais difícil, é um jogo muito rápido, que o Coxa não está acostumado a jogar, então assim, dentro da proposta de saber que é um jogo mais complicado, ele foi bem, assim, nas mexidas achei que ele acertou, tá? Acertou sim. Acho que talvez demorou um pouco, talvez para colocar o Alisson, talvez para colocar o Kozer ali, mas mesmo assim eu acho que ele acertou no geral, ok? Não dá para criticar a situação do Seabra hoje. O Coritiba sofre. Os dois gols ali, que não dá para falar que foi alguma falha do Seabra, que falha no sistema, falha aqui, o que não, acho que foi uma falha meio geralzona, né? Um primeiro belo lance do Danilo ali, talvez o Sebas não tenha escorregado, talvez tivesse mudado alguma coisa. E o segundo gol ali é uma falha muito clara do Bruno Melo, e até um pouco ali do Kozer, enfim, mas muito claro do Bruno Melo por ter deixado o Arthur Cabral sozinho na área, e também do Pedro Rangel em ter saído. Então, falhas mais individuais, o Seabra foi bem, consegue um resultado muito importante, ok? Muito importante, e a gente segue invicto fora de casa, tá? A gente não perdeu ainda fora de casa porque a gente jogou na Baixada, a gente jogou na nossa casa, né? Então, querendo ou não, fora de casa a gente segue invicto, com uma das melhores campanhas do Campeonato Brasileiro fora de casa.